Uma questão de ordem, rapidinho? Claro. Não, é porque eu fiquei meio confuso aqui, porque ele me fez a pergunta, eu respondi, aí se continuar assim, ele vai fazer uma pergunta, eu vou responder, ele vai me fazer uma pergunta. Pois é, né? Imagina ele responder 3 perguntas e ainda fazer uma. Aqui nós estamos no que o Van Imeren e o Grothendorst, no livro Speech Acts in Argumentative Discussion, se não me engano, esse é o título do livro, eles classificam como estágio inicial de um debate. O que em lógica pragmática, a gente diz que deve acontecer no início de um debate, né? De um diálogo, de modo geral. Você deve estabelecer o tipo de diálogo em questão. Por quê? Existem diferentes formas de diálogo. Por exemplo, eu mencionei o caso do Miorin, que já iniciou o debate com a pretensão de convencer o seu oponente, né? Ele falou que só sairia do programa quando ele convencesse o seu oponente. Se nós temos um debate em que, um diálogo em que os dois lados têm por objetivo convencer um ao outro, nós temos uma espécie de discussão crítica ou diálogo persuasivo, que a gente pode chamar de debate, de forma geral, de debate. Quando você tem, por exemplo, um debate político, ou quando você tem, por exemplo, o caso de um tribunal, onde 2 advogados estão disputando ali para tentar provar a inocência dos seus clientes, você não tem uma discussão crítica, você tem um outro tipo de diálogo, um outro modelo de diálogo que os lógicos pragmáticos classificam de uma forma diferente. Porque qual que é a diferença fundamental aí? É que o objetivo não é do advogado X convencer o advogado Y, mas sim de ambos convencerem uma terceira pessoa que é o juiz. Ou no caso de um debate político, de Lula e Bolsonaro, sei lá, convencerem as pessoas que estão assistindo à audiência. Então esses são modelos de diálogo que funcionam de outra forma, certo? Isso pode parecer uma tecnicalidade, mas é uma informação que faz toda a diferença para você avaliar, lógico, pragmaticamente, uma discussão. Porque é a partir dessas diferenças que eu vou estabelecer os meus critérios para avaliar a qualidade do argumento. Por exemplo, eu posso dizer que um argumento que o Miorin utilizou é um argumento bom para convencer o público, mas não é tão bom para convencer o seu oponente. Uma diferença substancial que vai existir nessas duas formas de diálogo, por exemplo, quando o seu objetivo é convencer o seu oponente, você tem que partir das premissas do seu oponente. Tem que partir de premissas com as quais o seu oponente concorda. E dessas premissas concordantes levá-lo a uma conclusão da qual ele a princípio discordava, mas está agora coagido, né, por conta de uma argumentação cogente, um argumento forte, a concordar, né? Porque se ele concorda com as premissas e a inferência das premissas à conclusão é uma inferência cogente, uma inferência forte, então ele se sente obrigado, coagido a concordar, e se for humilde vai concordar, né? Se não for desonesto vai concordar. Agora, se o objetivo é convencer a plateia, aí já muda o estilo de argumentação. Aí a partir das premissas do seu oponente já não se torna um requisito. Então, essa é uma discussão que deveria ser central no início da discussão. Qual que é o modelo de diálogo que a gente vai estar usando? Naturalmente, como nós não temos uma cultura de lógica no Brasil, naturalmente, como isso está acontecendo num podcast que não tem, né? Não é um podcast voltado ao conhecimento, não é um podcast, né, mais intelectualizado, de mais alto nível em termos intelectuais, isso tudo acontece de forma muito mais informal. Só que as consequências são graves, porque você vai ter necessariamente um debate muito mais desestruturado. Então é um pouco disso que a gente tenta remediar com o nosso quadro Disputatio, que estreou semana passada na sua versão presencial. E estamos agora convidando, né, múltiplos debatedores possíveis, inclusive o próprio Miorin foi convidado para participar e rejeitou, e estamos convidando múltiplas pessoas para participarem do nosso quadro e debaterem por lá com outro nível de rigor, com uma mediação bastante ativa. Outra coisa que deveria ser decidida nessa fase da discussão são as regras da discussão. Parece que o único tipo de regra que eles estabeleceram aí são regras do tipo convencionais, né? Então regras de tempo de fala e essas coisas. Regras importantes, mas não suficientes. Para um debate ter uma certa solidez, uma certa estrutura, é necessário estabelecer mais regras, como as regras que nós temos na Disputatio, o nosso quadro de debates. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos ver a apresentação dos dois. Começou a formação dele com ciência da computação. Ele é uma pessoa versada em lógica. É uma preocupação muito significativa que as pessoas têm, porque a maior parte dos adversários com quem eu discuto não sabem nada de lógica. E uma das preocupações que a maior parte das pessoas tem é que a maior parte das pessoas não tem um conhecimento tão específico em filosofia. Tive a oportunidade hoje de ouvir seu doutorado, sua defesa de doutorado. Já havia lido seu mestrado, então ele é mestre e doutor em filosofia. E eu sou apenas um dono de uma editora, só que por acaso eu também sou aquele que fez o projeto editorial, a coordenação editorial desse livrinho aqui, Socialismo, do Ludwig von Mises. O problema é, senhores, e eu acho que aqui a gente já consegue entrar um pouco na apresentação e um pouco na consolidação. Por esse ter sido o primeiro livro com o qual eu efetivamente passei a tratar e a me interessar mais pelo processo editorial, esse é um livro que eu conheço de cabo a rabo. E esse livro, ele é uma resposta de Ludwig von Mises ao marxismo. E eu assisti os vídeos do Gustavo durante muito tempo. Eu assisti praticamente todo o curso dele de Marx. Eu devo ter assistido mais pelo menos uns 20 ou 30 vídeos dele. E como eu disse, pude ouvir hoje a defesa, doutorado, ainda não está disponível. Não consegui ler o Marx e a História, mas vi boa parte do seu mestrado.
Esse tipo de background que o Miorin tá apresentando aqui é uma coisa importante. Do ponto de vista retórico, porque mostra que ele tem uma honestidade intelectual, né? Dá um indício de uma honestidade intelectual. Então ele tá interessado em entender o seu oponente, considerar seriamente o que seu oponente tem a dizer. Do ponto de vista do diálogo, não é uma exigência, né? Ter esse background, porque em tese você seria capaz de explicar todos os seus posicionamentos no debate. Mas somente em tese. Na prática, muitas vezes, é muito complicado, principalmente, né, devido a todas as nossas limitações como seres humanos. Gustavo Machado pode não explicar tão bem seus posicionamentos, etc. Pra mim, quando você coloca, principalmente como uma pessoa que sabe lógica, você fez o primeiro vídeo contra Ludwig von Mises, você nele disse que o argumento do cálculo econômico estava contido nesse livro aqui. Isso aqui é uma palestra, que a IBM fez questão que fosse significativamente maior do que ele precisaria ser. Na segunda oportunidade que o senhor Gustavo teve de apresentar efetivamente o ponto contra o cálculo econômico de Ludwig von Mises, ele utilizou um livro, que na verdade é um artigo que Weber, o próprio Max Weber, pediu a Mises para que colocasse em seu journal, em que ele faz uma apresentação do ponto desse livro aqui. Mas as ideias de Mises contra Marx, inclusive o prefácio inteiro desse livro dedicado a Marx, com mais citações a Marx do que páginas no livro. Então significa que várias páginas têm 2, 3, 4 citações a Marx. Estão contidas nesse livro aqui, que eu trouxe para o Brasil. Então, por saber disso, os 2 vídeos que foram feitos me fizeram estranhar. Caramba, Gustavo é uma pessoa que tem capacidade de entender elementos fundamentais de lógicas não clássicas. Ele é uma pessoa gabaritada. E por que ele faz isso com Mises? E eu preciso perguntar. Você entende que talvez tenha sido um pouco irresponsável atacar um autor como Ludwig von Mises, que foi professor de Schultz, Alfred Schultz, o criador da fenomenologia, da sociologia, Voegelin, Felix Kaufmann, Hayek, Habermas e tantos outros que tiveram, Lionel Robbins, que tem um texto seminal sobre metodologia da ciência econômica. E não ter se atentado ao fato que o principal argumento dele contra o cálculo econômico está nesse livro aqui, e que os pontos dele contra o socialismo de Marx estão nesse livro aqui, dependendo da... A maioria dos autores aqui que o Miorin citou, que o Mises foi professor, são autores grandes, né? São autores bem conhecidos, importantes, né? Na história da filosofia, no sentido de, no mínimo, terem trazido contribuições, ainda que você possa discordar dessas contribuições. Mas são autores que, no geral, Gustavo Machado, ele não gosta. Aqui já, né, você já inicia com uma argumentação que não tem muito poder persuasivo diante do Gustavo, certamente. Embora possa ter diante do público. A sua resposta, nós temos 2 debates. Em um deles, eu teria a convicção de que você é uma pessoa que vale a pena debater. E eu tentaria lhe convencer. 1 minuto. No outro, eu teria a convicção de que talvez seja o caso de debater com o público. Convencer o público. Mas eu realmente acredito que a gente pode ter um ponto em comum mais tranquilo do que se poderia imaginar. Não entendi isso aqui, calma aí, vamos voltar. Dependendo da sua resposta, nós teremos 2 debates. Em um deles, eu teria a convicção de que você é uma pessoa que vale a pena debater. E eu tentaria lhe convencer. 1 minuto. No outro, eu teria a convicção de que talvez seja o caso de debater com o público. Convencer o público. Mas eu realmente acredito que a gente pode ter um ponto em comum mais tranquilo. Tá, entendi. Tá, então o Miorin aqui, ele fez uma distinção bastante importante. Ele coloca justamente essa dicotomia entre ou ele vai tentar convencer o Gustavo, e se o Gustavo mostrar que não vale a pena, né, tentar convencê-lo, ele vai tentar então convencer o público. Então ele já colocou aqui uma postura em que ele vai mudar um pouco da espécie do diálogo no decorrer do diálogo, dependendo do comportamento do Gustavo, né? Esse é um movimento que, no geral, pode ser feito, tá? Então não tem nenhum problema. Sobretudo em debates como esse, que são bastante informais e não tem nada muito bem estruturado. Certo. Então, o centro da pergunta é por que eu não usei o socialismo do Mises, né? Por que você não usou e, ao ter usado... Bom, os 2 começaram aqui com essas falas iniciais, que não é muito claro se isso aqui seria uma fala de apresentação ou seria uma fala já onde já começaria os questionamentos, as perguntas, né? No geral, os lógicos pragmáticos colocam como a segunda etapa logo após o estágio inicial, sendo o estágio de confrontação, que também está no nosso quadro disputátil. O Miorin faz uma espécie de mistura aqui de estágio inicial com estágio de confrontação, né? Porque ao mesmo tempo em que ele se apresenta e apresenta ali o seu oponente, ele já começa fazendo questionamentos e pedindo respostas pro Gustavo, só que esse tipo de pergunta que ele faz, na verdade, é mais própria do estágio de argumentação, que é quando a discussão já começou, né? Só que a discussão ela só pode começar quando você determina qual vai ser o tema da discussão, a quaestio. O que é a quaestio de um debate? A questão de um debate. É a união das 2 teses opostas que vão ser defendidas por cada um dos debatedores. Então, como que você começa um estágio de argumentação com questionamentos e perguntas diretas ao indivíduo para responder, se ainda nem foi delineado qual vai ser o tema geral da discussão? O fato do debate já começar meio sem pé nem cabeça, sem um centro em torno do qual ele vai girar em volta, mostra muito claramente por que a coisa, pelo menos nesses primeiros minutos que eu já havia assistido, vai virar uma bagunça. Porque não tem um cerne a partir do qual você vai girar em torno. Uma questão importante dentro de uma análise lógico-pragmática é a questão da pertinência, da relevância. Ou seja, o que o participante X está dizendo é pertinente ao tema global que está sendo debatido? Sim ou não? Se não, você tem um problema e já está violando certas regras estruturais do debate, né? Tal como ele é entendido teoricamente. Isso aqui é um problema.
Né? Isso aqui é um problema. Isso vai afetar bastante essa discussão. Mais uma vez, debates sérios devem ser bem estruturados, devem seguir as estruturas lógico-pragmáticas para você ter um resultado interessante. Senão vira uma bagunça. Tá? Aqui a gente já consegue ver por que esse debate provavelmente vai virar uma bagunça. Marx aqui. Certo, bem, eu fiz 2 vídeos sobre Mises no meu canal, que eu me lembro, pode ser que alguma coisa que eu mencionei em outro lugar, e o centro ali pra mim não era fazer exposição do livro. Ou seja, aqui o Meurin, ele fala muito de lógica, ele se diz entendedor de lógica, ele diz que o Gustavo Machado é entendedor de lógica, e talvez ambos possam ser entendedores de lógica formal. Não sei, não conheço tanto profundamente o que eles falam sobre esse assunto, mas de lógica pragmática eu acho que nenhum dos dois entende. E pra discutir, pra debater, pra argumentar, é fundamental saber de lógica pragmática. Nosso curso Ingredientibus, nosso curso de lógica, nós temos um módulo sobre lógica pragmática, para evitar esse tipo de problema e fazer com que os nossos alunos não só saibam analisar silogismos formalmente, como também saibam como usar os silogismos formais numa discussão concreta, numa discussão real. Mises, fazer análise do livro do Mises, analisar o conjunto do que o Mises pensa a respeito de Marx, mas era tratar desse tema em particular do cálculo econômico. Por quê? Porque esse tema foi universalizado no Brasil pelo Olavo de Carvalho, que ele sempre... Você não... Machado? Certo. Então, o centro da pergunta é por que eu não usei o socialismo do Mises, né? Porque você não usou e, ao ter usado, descobriria Marx aqui. Certo. Bem, eu fiz 2 vídeos sobre Mises no meu canal, que eu me lembro, pode ser que alguma coisa que eu mencionei em outro lugar, e o centro ali, para mim, não era fazer exposição do livro do Mises, fazer análise do livro do Mises, analisar o conjunto do que o Mises pensa a respeito de Marx, mas era tratar desse tema em particular do cálculo econômico. Por quê? Porque esse tema foi universalizado no Brasil pelo Olavo de Carvalho, que ele sempre, no arcabouço, né, no conjunto de coisas que ele retira da cartola para combater Marx, o marxismo, o socialismo, sempre surge a questão do cálculo econômico. Mises teria provado que o socialismo é impossível por causa do problema do cálculo econômico, se não há mercado, não há preço, se não há preços, não tem como fazer cálculo econômico, etc. Então, são 2 vídeos voltados para esse tema em particular. Não pretendi fazer exegese textual em nenhum deles. Mas a pergunta é um pouco estranha, na minha opinião, porque o tema do cálculo econômico que está nesse livro, que eu saiba, é um lugar que ele procura tratar isso, é basicamente uma adaptação do artigo que ele publicou 2 anos antes, que, salvo engano, eu mencionei. Não me lembro de ter falado no meu vídeo que nas 6 lições ele trata desse tema. Não me lembro. No primeiro livro, porque eu tenho esses livros de ter falado no meu isso, é basicamente uma adaptação do artigo que ele publicou 2 anos antes, que, salvo engano, eu mencionei. Não me lembro de ter falado no meu vídeo que nas 6 lições ele trata desse tema. Não me lembro. No primeiro livro, porque... Não entendi o que o Meurin falou. Esses livros digitais, né? Não sou estudioso de Mises, nem tenho interesse de ser. Eu estudo pela influência que tem em vários grupos na sociedade hoje. E o que eu tinha físico lá na minha casa era 6 lições. Então, para me mostrar um livro do Mises, é um livro de propaganda, tem algumas coisas curiosas, eu mostrei esse livro, as 6 lições. Né? Os outros eu tenho digitais no meu computador, então não me lembro realmente de ter dito. As pessoas podem rever o vídeo aí, de ter falado que ele aborda esse tema nesse livro, né? No livro As 6 Lições. Então, e o que eu falo no último vídeo, eu trato... Tá, então o Meurin já faz uma acusação aqui de que cita erroneamente a fonte, né? Então cita uma fonte mais simplificada com relação ao que o Mises diz sobre o socialismo, quando na verdade existe um outro livro em que Mises trata da questão de forma mais completa. Então faz uma acusação aqui de um erro de citação, basicamente. Ou então, no mínimo, uma acusação de que Gustavo Machado não leu a fonte principal de Mises contra Marx, né? O Gustavo Machado diz que isso é mentira, né? Basicamente, que ele está enganado, que ele não lembra de ter citado as 6 lições. Realmente desse tema, é que vocês podem ler a tradição marxista inteira, Marx, Engels, etc. Esse problema do cálculo econômico não existe, isso é um falso problema para trazer. Quando é que isso surge? Eu fiz um vídeo para fazer essa contextualização, e que vai daí, e eu já explico como. Isso começou totalmente por fora com a ideia, em 1908, um autor italiano chamado Enrico Baroni, ele publicou um livro, dentro da tradição liberal que ele é, inclusive, ligado a Warraska, um autor, tentando mostrar a possibilidade de um socialismo de mercado. Tá? E socialismo de mercado, você teria... Os consumidores comprariam no mercado, conjunção, mas a relação entre bens de capital, venda de insumos, meios de produção e tudo, seria uma instituição pública, mas queria, digamos assim, simular o mercado por meio de um cálculo. Né? Então, ele lançou esse artigo em 1908, teve muita repercussão, vários autores abordam esse tema, e a primeira resposta que esse tema surge com Mises é uma palestra que ele dá em 1909, respondendo não diretamente ao Baroni, mas um cara que descende dessa, que é o Otto Neurath. Ele tinha uma ideia um pouco diferente da do Baroni, mas ele parte dessa discussão, ele faz cálculos em termos de quantidades de produto e não diretamente em dinheiro e preço, mas foi um autor alemão que, com a experiência da Primeira Guerra, ele falou, olha, aqui na Primeira Guerra teve mais ou menos esse cálculo econômico que ocorreu devido à economia de guerra. Então ele fala, e a Alemanha não passou por crise de superprodução e tudo mais, é isso que tem que acontecer na sociedade como um todo. E o Mises, em 1919, responde ao Neurath. Tá entendendo? Ele responde ao Neurath e depois ele transforma isso num artigo, em 1920, que ele enxerta nesse livro.
que é um livro que realmente trata... O processo é o contrário. Ele enxerta nesse livro. Já começou a ser escrito em 1920... 1916. Tudo bem, mas a publicação dele é 22, que seja do meu conhecimento. Cada vez que ele interrompeu aqui, eu parei o tempo, tá? Tudo bem, sem problema. Tranquilo aí. Sem problema, tá de boa. Isso aqui é um ponto, tá? Eu sou completamente favorável a modelos de debate que são flexíveis em relação a essas interrupções, né? Em que o sujeito pode fazer uma sutil correção rapidamente, porque isso deixa o debate mais dinâmico e também evita fugas de questão, né? Evasões, né? Porque é muito fácil, quando você tem um tempo de fala, 5 minutos de um, 5 minutos de outro, o sujeito ele pode iniciar a resposta dele nesses 5 minutos, fingindo que vai responder a questão, dando contornos ali, e no final das contas não responder. Então, quando você permite uma resposta um questionamento mais direto nesses casos, você você evita que exista esse tipo de evasão. E aí, esse livro foi publicado em 22, até onde eu sei. Se for outra data, eu tô realmente errado. Mas que eu saiba, ele é publicado em 22. A diferença, e realmente é um livro, que ele passa ali 150 páginas tratando sobre Marx, sei lá, não me lembro, tem muito tempo que eu vi isso aí. Mas aí depois, quando ele vai falar do cálculo econômico, vocês vão poder ver na parte do cálculo econômico que o tratamento a Marx e a tradição marxista desaparece, porque a origem do artigo vem de outro debate. Tá entendendo? E depois ele vai tratar de um capítulo que eu não me lembro mais o nome, que vem Marx de novo, ele volta a tratar do cálculo econômico uma segunda vez e Marx desaparece novamente. Então o debate descende dessa discussão com o pessoal do socialismo de mercado. Só que, nesse período, a Revolução Russa tinha ganhado enorme projeção, porque foi em 17, mas... Então, em suma, ele está colocando que, de certa forma, o ataque do Mises é uma espécie de falácia do espantalho, que ele está batendo numa versão de socialismo específica, que seria socialismo de mercado, ali, que começa com um artigo do Baroni, só que ele trata como se isso fosse o pensamento marxista ou marxiano, quando na verdade não é. É uma forma específica de socialismo que não é essencial, digamos assim, na posição marxista geral. Achou que não ia durar uma semana. No início dos anos 20, aquilo já tinha uma repercussão gigantesca pela Europa. E Marx, que era só uma dos autores das correntes socialistas, já tinha se tornado dominante com o impacto da Revolução Russa. Então, o centro do livro dele é Marx. Agora, a discussão do cálculo econômico não surge nem em Marx, nem em tradição marxista, nem sequer a palestra inicial que ele dá em 1919. Tem o marxismo como alvo central, e depois ele enxerta isso num livro que trata de várias correntes, que me lembro, mas o marxismo é a central, sem dúvida nenhuma, mas puxando uma discussão do cálculo econômico que vem de fora das discussões com marxistas e colocando ela aí dentro. Tanto que, quando ele vai questionar isso do ponto de vista do marxismo, no capítulo logo na sequência, ele vai pegar a questão do valor do trabalho, métodos de organização da sociedade, e se a pessoa lê com calma, ela vê que esses textos estão enxertados aí dentro de outra discussão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque o que você trouxe aqui foi basicamente o argumento sobre a genealogia em Baroni, é o que está no prefácio do livro sobre o cálculo econômico, que a LVM trouxe. Essa genealogia, na verdade, procurada no socialismo, nós descobrimos, sem sombra de dúvidas, que ela está relacionada diretamente com o partido marxista da Áustria. Então, há uma discussão, porque há um marxismo austríaco. Simultaneamente, à mesma época, há um desenvolvimento muito forte de uma escola marxista na Áustria, que, inclusive, tem alguns expoentes, dos quais o mais famoso que rompe, de certa forma, com o marxismo, mas que é um expoente desse movimento, é o Polanyi. E tantas outras figuras que, de alguma forma, são conhecidas. Nós teremos uma genealogia bem diferente. E o número de pessoas e o quinhão de pessoas que seria respondido seria completamente diferente. Se nós observamos o livro sobre esse quinhão. Por quê? Porque o socialismo é feito para responder um fenômeno físico, um fenômeno direto, a revolução. A revolução e os auspícios da revolução de 17 são o que faz Ludwig von Mises. Opa, calma aí, tem um movimento significativo de aumento do assunto socialismo que motiva ele, de fato, a escrever o livro. Então, separar isso baseado no recorte que o prefácio da LVM cria para essa situação. E o que eu gostaria... Você chegou a ler esse livro? Eu queria entender... Bom, pelo que eu entendi, então, o Meurin está atrelando essa questão do cálculo econômico como uma coisa essencial no marxismo, né? Essencial ou muito importante, não sei exatamente, né? Ele falou que está presente ali no partido marxista austríaco, não sei exatamente o que ele quer sugerir com isso, né? Ou seja, você tem aí um raciocínio bastante antimemático, você tem premissas ocultas, né? No caso, principalmente uma conclusão oculta, né? Então, ele fala que o Ciclano está errado, na verdade o Gustavo está errado, porque a questão do cálculo econômico aparece dentro do partido marxista austríaco. E qual que é a conclusão que se segue dessas premissas? Não dá pra saber. É um antimema, é um raciocínio que tem conclusão implícita. Ele poderia estar querendo concluir, sei lá, logo, esta é uma posição essencial no marxismo. Pode ser essa a conclusão dele, né? Então, ele deixa só sugerida a conclusão, não deixa clara qual é essa conclusão. Retoricamente, isso tende a ser problemático, principalmente quando você quer dialogar com o público, que muitas vezes vai ser leigo em marxismo, não sabe quais são as implicações dessa afirmação que ele traz. Mas talvez seja uma afirmação que o Gustavo Machado, com o conhecimento que ele tem de marxismo, ele já entende qual que é a conclusão que o Meurin está querendo implicar a partir dessas premissas, né? Então, realmente, nesse ponto aqui é pouco claro para o público o que ele quer dizer, mas talvez não seja tão obscuro assim para o seu oponente, que deveria ser, de fato, o cerne assim, de quem ele quer convencer. Isso é muito interessante.
interessante aqui. Eu gostaria, talvez poderia ser o começo da nossa conversa. Há uma tentativa aqui de Mises de especificar uma relação jurídica. Então, ele no capítulo 1, ele diz o seguinte... Então aqui, se eu bem percebi, no tempo de fala do Gustavo... Calma aí, tem um movimento significativo de aumento. Separar isso baseado no recorte que o prefácio da LVM cria para essa situação. E o que eu gostaria... Você chegou a ler esse livro, então? Sim, tem muito tempo. Então, uma coisa que é muito interessante aqui, eu gostaria, talvez poderia ser o começo da nossa conversa. Há uma tentativa aqui de Mises de especificar... Tem muito tempo, mas já li, certo? Uma relação jurídica. Então, ele no capítulo 1, ele diz o seguinte. Ele diz, a propriedade é estabelecida em uma relação de uso. Os marxistas estabelecem uma relação de uso. Como que para todos aqueles que defendem uma estrutura econômica ou sociológica, essa relação de uso? Toda vez que eu uso, você é privado daquela coisa. O que é dito? Você pode inserir, e aí eu peço para você pensar logicamente sobre essa questão. Você pode inserir quantas etapas intermediárias for nesse processo. O que determinará efetivamente o processo por meio do qual o consumo será declarado será aquele que pode decidir o uso. Então, se você declara uma certa variável e você preenche ela com hipóteses de uso, mas apenas uma delas for chamar efetivamente ela, será essa a variável que terá a dominância, em termos técnicos, da sua propriedade. Nesse caso, atributo. No caso de Mises, literalmente, o que Não entendi alhos com bugalhos, gente. Mises diz. A propriedade é um conceito que independe de considerações históricas e regulares sobre ela. Ela é uma decisão de uso. Eu decido usar. E o socialismo é aquela ideia que diz: nós devemos afastar o consumidor da decisão do uso. Nós devemos clamar que um conjunto de pessoas irá decidir quais são os usos plausíveis e possíveis que vão se organizar de forma efetiva na sociedade. E ao fazer isso, nós temos uma consequência clara para como o socialismo vai se comportar. Por quê? Os usos plausíveis e possíveis. Vamos clamar que um conjunto de pessoas irá decidir quais são os usos plausíveis e possíveis que vão se organizar de forma efetiva na sociedade. E ao fazer isso, nós temos uma consequência clara para como o socialismo vai se comportar. Por quê? Sempre surgirá um conjunto de pessoas. E é daí que vem a noção. Por que os austríacos vivem falando do Estado? Se a minha noção tem pouquíssimo Estado, se a minha noção não é burocrática, se a minha noção não tem nenhuma dessas preocupações. Porque a consequência desse efeito do uso, de você dizer, alguém vai ter que decidir quem vai usar, seria a afirmação de ou serei eu, ou será outro. Ou a propriedade será privada minha, ou será privada do sujeito que foi quem declarou como eu iria usar. E essa é uma afirmação não apenas soberanamente mostrada pelo Mises, como empiricamente verificável. Em todas as situações, se você prestar para alguém, se você vender para alguém, o que você está vendendo? O uso. E nesse sentido é sempre privado, é sempre um homem que determina o que será e em que quantidade será. Tá, pelo que eu entendo aqui do desenho geral do argumento dele, ele tá objetando a ideia da coletivização da decisão do responsável pelo uso das coisas. Tem a ideia de que o coletivo que deve determinar quem vai usar uma certa coisa, quem vai usar essa porção de terra, quem vai usar esses meios de produção, enfim. Essa está sendo, parece, o objeto de crítica do Miorin. Agora, uma segunda questão, e é por isso que eu trouxe aqui a nova classe. Existe uma tradição anticomunista. E o Milovangilas, e eu vou aproveitar para expor isso em outra oportunidade, o Milovangilas, ele tenta demonstrar, e demonstra de fato, que há um desenvolvimento específico por parte da própria estrutura social que faz com que uma nova classe surja. E essa classe não surgiu na Alemanha, não surgiu na Iugoslávia, não surgiu em todos os outros locais que surgiu, inclusive Milovangilas era assistente de Tito, por um mero acaso, mas por uma série de elementos fundamentais que o marxismo e o comunismo carregariam dentro de si. Beleza. Olha, o Miorin, ele, nesse tempo de fala dele, que foi bem curto, ele faz tem 3 objetos de crítica, né? Tem 3 falas principais, assim, centrais, e nenhuma delas é clara, né? Nenhuma delas é muito clara, principalmente essa terceira, que, né, não precisava nem ter sido iniciada, porque nem deu pra entender exatamente o que ele quis dizer. Mas então ele traz 3 pontos de uma vez, né? E isso é uma coisa que tem que até pode ser feita retoricamente, né? Quando você quer, por exemplo, imprimir uma sensação pro público de que veja como estou te refutando, veja como estou trazendo diversas falhas no seu raciocínio, na sua posição, mas isso, pra soar persuasivo, né? Pra atrair
uma visão positiva por parte do público à sua figura, tem que ser feito com muito cuidado. É muito fácil você parecer só que você é um gerador de lero-lero, parecer só que você não sabe expressar o que você está dizendo, que você, às vezes até que você não consegue se centrar em críticas pontuais, porque você não tem uma crítica realmente forte para trazer, uma crítica realmente considerável a ser feita, então você quer ficar enchendo linguiça, enchendo de vários pontos para disfarçar, na verdade, como os seus pontos são todos muito fracos, né, e sem substância. Então, retoricamente, esse ataque do Miorin é pouco efetivo, tanto do ponto de vista do público, quanto, na minha opinião, do ponto de vista de realmente persuadir o seu oponente. Uma questão de ordem, rapidinho? Claro. Não, é porque eu fiquei meio confuso aqui, porque ele me fez a pergunta, eu respondi, aí se continuar assim, ele vai fazer uma pergunta, eu vou responder, ele vai me fazer uma pergunta, É por isso que eu te pedi, você lembra? Eu achei que ia ser aí eu queria complicado. entender essa dinâmica. Você quer responder essa e fazer uma outra pergunta, ou você quer fazer uma pergunta e depois ele pode repetir a pergunta? Não, eu prefiro... Pois é, sim. Pois é, né? Imagina ele responder 3 perguntas e ainda fazer uma no seu tempo de fala. Porque aqui o mais prudente pro Gustavo Machado seria tentar responder um desses questionamentos, o que ele considera mais importante, depois fazer outra questão, enfim, protelar as outras questões. Seria necessário um novo tempo, né? Sim, aí a gente renova. A gente renova e... Aí a gente pode ir 2 e 2, não tem problema não. Beleza. Ficam conversas, daí vocês só indicam quando que deu. Sim. Primeiro, assim, só remetendo ao tema anterior, eu fiquei realmente um pouco confuso, assim, O que eu tentei mostrar aqui antes, e aí na sua resposta não ficou muito claro para mim, é que o tema do cálculo econômico ele surge para Mises partindo de uma resposta a uma turma que se origina no Baroni. Então pronto, né? Então eu mencionei que talvez o raciocínio intimiático de Miorin, que tem uma conclusão implícita, pudesse soar pouco claro para o público, mas claro para o Gustavo Machado. Agora ele está dizendo que não soou claro para ele também. Não sei se é porque ele realmente não entendeu, realmente não ficou claro para ele, ou se é uma estratégia retórica dele de, né, querer fingir que a coisa não pode ser compreendida, que a crítica não faz sentido, enfim. Vários autores vão tratar disso depois, Dickerson, Taylor, o que eu falei aqui, o Neurath. Então se origina ali, e que é uma ideia de socialismo que, no lugar de destruir o mercado, com todas as características específicas do capitalismo, como é a proposta do marxismo, ele, na verdade, quer emular o mercado a partir do Estado. Isso é que o Baroni nem era socialista, tá? Ele está testando uma hipótese teórica. Ele, inclusive, considera que a teoria que ele mostrou que era viável em termos de equação era impraticável, ele acreditava. Então, é uma ideia o tal do socialismo de mercado. Teve um debate amplo naquela época, que era emular... Então, o Mises começa respondendo isso. E depois ele tenta meio que dar uma universalizada ali, se joga no livro do socialismo, ok, mas a palestra dele foi respondendo o Neurath, e é isso que dá base para o artigo de 20, se ele estava escrevendo o livro antes e esse texto já estava no livro, eu não sei dizer, mas basta ver no livro que quando ele trata diretamente desse tema do cálculo econômico, não é em diálogo direto com os marxistas, basta pegar o livro e ler, me lembro disso bastante claramente, embora tenha muito tempo que eu tenha visto isso aí. Com relação a outro tema, desculpa, Miorin, mas esse é um ponto realmente, a característica histórica do Mises, e a histórico aqui não significa que as suas preposições não possam ser usadas na história, né? Mas... Esse é um ponto aqui que quando eu tava assistindo eu dei uma sincera gargalhada, porque, desculpa, ninguém que estudou lógica fala preposições. Qualquer pessoa que leu 10 livros de lógica fala correto, fala proposições. Eu, muito dificilmente, eu vejo aluno meu falando preposições. Eu vejo aluno falando preposição quando ele acaba de começar no curso, nas aulas mais iniciais. Mas alunos que concluíram o curso, né, que assistiram, sei lá, pelo menos 10 aulas do curso, eu não me lembro de ter visto ninguém falando preposições. Então, assim, respeitosamente, eu acho que o senhor Gustavo Machado não estudou lógica tanto assim, não. Até aí tudo bem, porque quem disse que ele estudou foi o Miorin e não o Gustavo, né? Não foi ele mesmo que falou que ele estudou lógica. Mas eu acho que, de fato, ele não estudou lógica tanto assim quanto o Miorin pensa. Ele procura criar um sistema que não é um sistema válido para essa sociedade que a gente vive hoje, ou para aquela, mas que ele acredita decorre da própria ação humana, das próprias características do homem, né? Esse é um exemplo excelente, porque... Uma coisa central que o Mises faz toda hora, mas não só ele, vários autores, mas central é o quê? É tirar aquilo que é historicamente específico. Você está justificando a sociedade historicamente específica, essa que nós vivemos, né? O seu Madruga comentou aqui, detalhe relevante. Não, calma lá. É um detalhe relevante do ponto de vista da qualidade da argumentação dele, sem dúvidas. Não tô querendo com isso dizer, não, que agora o Machado perdeu o debate, mas tô dizendo o seguinte, Miorin, ele partiu da premissa de que o Gustavo Machado estudou lógica para poder, né, debater logicamente com ele alguns temas que acredito que na visão do Miorin exigiriam um estudo de lógica. Mas o Gustavo Machado está mostrando com isso que não estudou lógica, né? Então, ponto. Mostra que o Miorin está errado nesse ponto.
compra e venda de ações, onde tem juros de forma universal, sistema bancário, a lucratividade regendo toda a estrutura da sociedade, trabalho... Agora vem esse indivíduo aí, Gabriel Lourenço. O Victor deixa de ser completamente parcial. Uma coisa que não entra na minha cabeça desses haterzinhos que entram nas minhas lives sobre o comunismo. Cara, até agora eu praticamente só critiquei o Miorim. Praticamente eu só expus problemas do Miorim. Eu falei de uma palavra que o Gustavo Machado falou errado. Você tá dizendo que eu tô sendo parcial pro lado do Miorim, que eu estou favorecendo ele. Tipo assim, para sinceramente pra pensar sobre as coisas que você fala, entendeu? Não é porque você tá na internet que ninguém sabe quem é você, que é tranquilo você sair falando qualquer coisa que vem na sua cabeça, entendeu? Tipo, faça isso por amor próprio, por você mesmo, entendeu? Não é pros outros te verem como uma pessoa diferente, é por você, né? Pra você construir uma autoimagem de alguém que é respeitável, entendeu?